a falar para vocês da minha saudade que eu sinto de vocês. Eu sinto muita saudade ainda aqui do quilômetro 100, porque aqui eu fui muito feliz entre vocês. Não que a comunidade aonde eu estou, a paróquia do Cristo Rei, não me faça feliz, mas aqui foram 4 anos especiais no meu sacerdócio. Eu sempre disse, uma terra fria de um povo de coração quente. Agora eu entendo porque Deus quis que eu ficasse tão pouco tempo com vocês. No último dia, no dia que eu desci para Jequié, 15 para 6 da manhã, para não me encontrar com ninguém pelas ruas, eu parei aqui na frente da igreja, o carro, e agradeci muito a Nosso Senhor pelos 4 anos que aqui eu fiquei. E disse para Ele: não vou te perguntar o porquê de estar me levando tão cedo daqui embora. Não vou te perguntar o porquê, porque eu sei pela fé que tu tem para quê. E hoje eu vim aqui celebrar os 25 anos de padre com vocês, mas responder agora para vocês o para quê Nosso Senhor me levou tão cedo no meio de vocês. Está aqui para quê? Ele queria bispo da sua igreja. Ele queria que, como bispo, eu pudesse servir ao seu reino mais intensamente, mais do que eu servia como padre. Nós que nos entregamos ao Senhor, precisamos nos entregar a Ele por inteiro. Quem se dá a Deus nunca deve se dar pela metade, mas quem se dá a Deus deve se dar por inteiro. E isso não serve somente para os bispos, para os padres e para as religiosas. Isso serve para todos que são cristãos. Serve também para os casados, porque quem abraça o sagrado matrimônio, primeiro se casa com Deus, para depois se casar com seu parceiro ou sua parceira. Logo, também quem abraça o sagrado matrimônio deve se doar totalmente a Deus e não pela metade. E já que eu escolhi o caminho da santidade via o sacerdócio, eu preciso dizer a Ele, sempre disse durante esses 25 anos, e continuarei dizendo agora como bispo: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Gostaria de abraçar com um abraço muito caloroso a comunidade da Bananeira, a comunidade do Recreio, a comunidade do Mamão do Mato, a comunidade do Manchinha, a comunidade da Lagoa da Roça, a comunidade da Lagoa do Morro, o quilômetro 93, a Portelinha, as casas populares, o loteamento São Benedito, o setor São Marcos, o setor São João Evangelista, o centro da cidade do povoado, a Lagoa da Horta. Enfim, um abraço bem caloroso, de coração para coração. Eu gostaria de agradecer a cada um,
comunidade de Santa Teresinha, tão pequenina, tão aconchegante, tão humilde e simples, mas tão fervorosa. Não quero me esquecer de nenhum de vocês, porque eu oro todos os dias por vocês e agradeço a Deus, muito a Deus, pela oportunidade que Ele me deu de um dia viver aqui nessa terra santa. Se eu ensinei alguma coisa a vocês, vocês também me ensinaram. Aqui foi escola de aprendizado para mim, e aprendizado de santidade, porque quando a gente vive em comunidade, a gente vive em comunidade para ser santo. Nenhum cristão pode abrir a boca para dizer, nem por brincadeira, eu não sou santo, eu não quero ser santo. Afinal de contas, recebemos batismo para quê? E pelo batismo fomos configurados a Cristo para quê? Nos tornamos cristãos para quê? Fazemos parte de uma comunidade cristã com seguidores de Jesus Cristo, seus discípulos missionários, para quê? Para sermos santos. Para sermos santos. Eu sempre dizia, e vou continuar dizendo aos meninos da Fazenda da Esperança, vocês não vieram aqui para se recuperar de droga, coisa nenhuma. Vocês vieram aprender a serem santos. Porque a santidade é a vocação comum de todos e para todos. Quem casa, casa para ser santo. Quem se consagra a Deus pela vida religiosa, dos votos de pobreza, castidade e obediência, como as irmãs daquilo que eu que eu sei, se consagra para serem santas. Quem abraça o sacerdócio, abraça para ser santo. E quem é chamado por Deus ao ministério especial da igreja, ao episcopado, é para ser santo. No dia da minha consagração, ou da minha sagração, deitado naquele tapete, prostrado diante do Senhor, eu dizia para Ele, Tu és tudo e eu sou nada. Dai-me um presente no dia de hoje. Eu te peço um único presente, já que Tu me chamastes ao episcopado. Tinham tantos irmãos meus sacerdotes, merecedores de serem vistos, muito mais do que eu, pela inteligência, pela capacidade e pela santidade também. Mas Tu me chamastes, e se Tu me chamastes e me escolhestes, é porque Tu tens a Tua razão. Então eu vou te pedir um presente. Como Davi, no dia da sua sagração, te pediu, como o rei Salomão também te pediu, como Saul também te pediu, eu também no dia da minha sagração, quando o óleo divinal for derramado sobre a minha cabeça e eu me tornar pela imposição das mãos dos bispos um sucessor dos apóstolos, eu também vou te pedir um presente. E Tu há de me dar este presente em troca do sim que eu estou te dando. E eu pedi a Deus para ser santo. Eu quero ser um bispo santo. Se não for para ser santo, não serve ser bispo na igreja. Se não for para ser santo, não serve para ser sacerdote na igreja. Se não for para ser santo, não serve ser homem casado, mulher casada, abraçar a vocação ao matrimônio na igreja. Se não for para ser santo, meus filhos da Fazenda da Esperança, nada vale permanecer humano,
de recuperação na fazenda. Deus é santo. Todos nós viemos de Deus, e para Deus nós retornaremos. Por isso, o caminho de santidade começa aqui e agora neste mundo. Nós fazemos uma parceria com Deus. Nós entramos no nosso esforço humano. Deus entra com a sua graça sobre nós. Só que a graça de Deus sobre nós é muito maior, é infinita. O nosso esforço humano é limitado. E nos esforçando, tropeçamos, caímos, mas levantamos e contamos com a graça dele sobre nós. E assim a gente vai permitindo que ele paute a nossa volta para a casa do Pai. É para isso que nós viemos, para ajudá-lo na difusão do seu reino na face da terra, e depois voltarmos alegres, felizes, bem-aventurados, santos, para o festim da eternidade, onde Jesus foi à nossa frente preparar a nossa chegada. Todos nós, sem distinção, bispo, padres, leigos, casados, solteiros, viúvos, todos são chamados a sermos santos como Deus é santo. É isso que Jesus nos pede, é isso que Jesus nos chama, é isso que Jesus nos convoca. E eu escolhi traçar minha via de santidade pelo sacerdócio. Deus me concede, aos meus 51 anos, completar 25 anos de padre. É a segunda missa que eu celebro de bodas. A primeira foi lá na catedral. A terceira será amanhã na paróquia do Cristo Rei. E 11 de fevereiro, a quarta e última, antes de eu partir para Recife, será em Aiquara, onde tudo começou. E venho louvando, glorificando e exaltando ao Senhor por isso. A primeira leitura, extraída do livro de Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser profeta. Deus chamou Jeremias para ser portador da sua palavra. Ser profeta é ser portador da palavra de Deus, é ser porta-voz de Deus. Todo presidente da República tem seu porta-voz. Não é toda entrevista que um presidente da República aparece. Ele só aparece nas entrevistas mais importantes. As menos importantes, ele tem um porta-voz, aquele que vai falar aquilo que o presidente lhe manda falar. O profeta, no meio do povo, ele é o porta-voz de Deus. Ele fala aquilo que Deus manda ele falar para o povo. E pelo batismo, todos nós fomos constituídos profetas do Senhor, porta-vozes do Senhor. Jeremias foi chamado ainda muito cedo, era uma criança, e por ser criança, o lado humano falou mais alto, sentiu medo. Quantas vezes nós sentimos medo das missões que Deus nos confia? Quando eu fui chamado para ser bispo, era de manhã, eu estava inocente, tinha acabado de tomar café.
E tem um padre que mora comigo, moramos juntos, Padre Inácio. E a gente fica tomando café da manhã, rindo, conversando, colocando papo em dia, trocando experiências pastorais. E o celular tocou. E eu fui inocentemente no quarto para atender, era de Brasília, da Embaixada do Vaticano, em Brasília. Uma senhora, secretária do Núncio Apostólico, o porta-voz do Papa no Brasil, perguntava se era Padre Antônio Toinho Neto que estava falando. E eu disse que sim. E ela me respondeu: espere um momento que o Núncio Apostólico quer falar com o senhor. Eu me gelei da cabeça aos pés. O embaixador do Vaticano querendo falar comigo, veio logo a interrogação: o que é que eu fiz? O que é que eu aprontei? E ele no telefone me saudava, me dava bom dia e dizia: Padre Antônio? Eu sim. É Padre Antônio Toinho? Sim, senhor. Podemos falar? Pode, excelência. Tem alguém perto do senhor? Não, excelência. Bem, eu tenho um comunicado importante para fazer ao senhor. Diga, excelência. O Papa Francisco nomeou o senhor bispo. Bispo auxiliar de Olinda e Recife. E eu tive o mesmo sentimento de gemeliense. Eu senti medo, me veio uma emoção, fiquei calado, parado, não respondi nada. Me veio um sentimento de incapacidade para tão grande atribuição. E ele respondeu: Padre Antônio, o senhor está me ouvindo? Ele ficou assustado de lá. Eu só respondi a ele: a mim? Eu? O senhor tem certeza? E ele dizia: sim, tenho certeza. O Papa Francisco nomeou o senhor bispo auxiliar de Olinda e Recife. O senhor aceita? Foi rápido e objetivo. Deus tem pressa da gente, irmãos. Quando eu esperneava aqui no altar, quando eu sapateava aqui neste altar, e vocês lembram? Eu só faltava plantar bananeira quando eu estava pregando aqui, para chamar a atenção de vocês que Deus tem pressa. Deus tem pressa da gente. Deus tem pressa de cada um de nós. Porque Satanás também tem pressa. O demônio também tem pressa. E a mente da gente funciona mais rápido do que a voz. É como a luz e o som. A luz vem primeiro o relâmpago, depois o trovão. E sem responder se eu aceitava ou não, a minha mente funcionava assim. Naqueles poucos segundos que eu tinha direito para responder. Se eu digo não, se eu digo sim, eu estou encalacrado para o resto da vida no reino de Deus. Se eu digo sim, eu estou encalacrado para o resto da vida. E se eu digo não por medo, como subirei ao altar do Senhor para celebrar a Eucaristia? Para o resto da vida, quando eu me paramentar e subir no altar do Senhor para celebrar a Eucaristia, a minha consciência vai doer. Deus me chamou e eu disse não. Por medo, por fraqueza, por vergonha,
por timidez, por não me querer comprometer mais ainda do que já sou, eu disse não. Como poderei celebrar a Eucaristia? Para o resto da vida, minha consciência vai doer. Eu não serei um padre feliz. Então, eu disse sim, aceito. E aqui estou eu, para dar a resposta para vocês, o porquê do Senhor me tirar tão cedo do meio de vocês. Por eu ter descido essa serra e a ladeira do Mutum tão contrariado para Jequiel, tão aborrecido com Jesus, sem entender o que ele queria de mim. Mas o nosso Deus, ele nunca responde a nós imediatamente. Sabe por quê? Porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Deus é o Senhor do tempo. Ele nos treina à santidade, nos orientando a esperar suas demoras. Quantas vezes eu disse aqui no altar também para vocês e para os meninos da fazenda: aprendam a esperar as demoras de Deus. Aprendam a esperar as demoras de Deus. Na hora das tribulações, das dores, das dificuldades, quando a cruz nos aparece, não se desespere. Sofrimento para cristão não é desgraça. Sofrimento para cristão é verdadeiramente sinal de graça lá adiante. É sinal de bênção de graça lá adiante. E eu esperei as demoras de Deus por 10 meses consecutivos. E a resposta veio agora: filho, eu te tirei do quilômetro 100 tão cedo, porque eu preciso de você como bispo na minha igreja. Olha a segunda leitura, extraída de Hebreus. Todo sacerdote e todo sumo sacerdote, e o bispo da igreja, ele é o sumo sacerdote, porque ele recebeu o mais elevado grau no sacramento da ordem. Os padres recebem o segundo grau do sacerdócio de Cristo. O bispo recebe o terceiro grau. Por isso ele é, na igreja, o representante do Cristo, cabeça da igreja. E a igreja, o seu corpo. Por isso, todo bispo é vigário de Cristo na sua diocese. Vigário significa aquele que faz as vezes, aquele que representa Cristo na sua igreja particular. Bem, todo sumo sacerdote, diz a segunda leitura de Hebreus, é tirado do meio do povo. Nenhum sacerdote cai do céu como chuva, nem vem como anjo. Deus não quis a sua igreja somente santa. A igreja de Jesus Cristo é uma só, mas ela traz duas naturezas. Quais são as duas naturezas da igreja de Cristo? Santa e pecadora ao mesmo tempo. Ela é santa porque foi fundada por Cristo. Ela é santa porque ela é guiada, amparada, sustentada pelo Espírito Santo. Se não fosse Ele, ela já tinha se acabado, findado há muito tempo. E a outra natureza, ela é pecadora. Por quê? Porque ela é formada de homens, seres humanos como todos nós, limitados, frágeis, pobres, miseráveis.
Bem, por ser santa e pecadora, Deus quis que os seus sacerdotes não fossem anjos, mas homens, pecadores, limitados, fragilizados pelo peso do pecado. Eu sei que vocês se entristeceram com a saída tão rápida do Padre Otto, que fez em pouco tempo um belíssimo trabalho entre vocês, e que, para a glória de Deus, está voltando a exercer o sacerdócio. Coisa de gente jovem que tomou uma decisão precipitada. Mas por que eu cito o seu exemplo? Para que todos vocês percebam que a igreja é formada de homens limitados, seres humanos limitados. Assim, Jesus, se ele quisesse diferente, ele mandaria os anjos do céu vir ao mundo serem seus sacerdotes. Aí a igreja ia ser só santa, só perfeita. Mas ele não quis os anjos, ele quis homens pecadores. E por que ele quis homens pecadores? Para serem sacerdotes, bispos, para se compadecerem da miséria dos seres humanos. Porque cercados de pecados, cercados de fragilidade humana, teriam pena, misericórdia, compaixão, paciência com os pecados daqueles que Deus lhes confia. Por isso que o sacerdote não cai do céu, nem como chuva, nem como anjo. A carta aos Hebreus, a segunda leitura, diz que o sacerdote é tirado do meio do povo. E é por isso que uma comunidade como essa tem a obrigação de orar pelas vocações sacerdotais. Vocação existe, basta que a gente ore, basta que a gente bombardeie o céu de oração. Eu lembro que vocês me contavam aqui que no tempo de seca, o café morrendo, o povo da Lagoa do Morro mandava que aviões bombardeassem com um certo produto as nuvens para chover na região. E aí a chuva caía de forma artificial pelos bombardeios de produtos químicos que os aviões faziam. Às vezes bombardeava aqui e a chuva caía lá, mas caía. Também numa comunidade como esta, para que surjam vocações sacerdotais e religiosas, é preciso que a comunidade ore e que as famílias abram suas portas e ofereçam seus filhos a Deus já no ventre, sendo gerados no ventre. Que os pais e as mães tenham a alegria de ter um filho consagrado a Deus, uma filha consagrada a Deus. Quem mais precisa de padre são os leigos. Quem mais precisa de padre para celebrar missa são os leigos. Quem mais precisa de padre para fazer o batismo de crianças que nascem de uma comunidade como essa são os leigos. Quem mais precisa de padre para assistir os sagrados matrimônios da comunidade são os leigos. Quem mais precisa de padre para visitar os enfermos, os idosos, ungir com óleo da unção dos enfermos são os leigos. Quem mais precisa de padre para consolar os aflitos, para confortar os enlutados, para encomendar os corpos dos defuntos, são os leigos. Logo devem ser os leigos os mais necessitados a orar mais, pedindo mais padre,
pedindo mais religiosas. É inconcebível, tantos anos, essas religiosas da nossa região, servindo o reino de Deus, e não florescer uma vocação religiosa feminina para a congregação delas. É uma ingratidão nossa para com elas. Para a glória de Deus, nesses 4 anos que eu fiquei com vocês, Deus nos deu 4 vocações. Deus nos deu 4 vocações. Gabriela, Zito, Aninha e Andréia. 4 anos, fazendo balanço, uma vocação por ano. E eu dizia: Senhor, bem que tu devia ter me deixado então 10 anos, seriam 10 vocações do glória do céu. Sim ou não? Sim. Sim, porque quando a gente ora, a gente bombardeia o céu e chuvas de bênçãos e graças recaem sobre a comunidade. É isso que a segunda leitura está nos dizendo, que é do meio do povo que Deus tira as vocações. É do meio do povo que Deus tira os consagrados e as consagradas para servir o reino de Deus com alegria. Vocês sentiram agora a falta de um sacerdote aqui. Como faz falta um padre numa comunidade como essa? Como faz falta? Por 2 motivos, vocês devem rezar mais pelas vocações, intensificar muito mais do que outras paróquias da diocese. O primeiro motivo, porque daqui saiu um bispo para a Igreja de Jesus Cristo. É verdade. Entre tantas paróquias que são cidades, sede de município, Deus escolheu um povoado para daqui sair um bispo, para que a Escritura pudesse ser cumprida. E tu, Belém, a mais pequenina de todas as cidadelas da Judéia, que todos dizem que tu és a menos importante, tu serás a mais propagada na face da terra e a mais conhecida. Então, entre tantas sedes de municípios, onde ficam suas matrizes, Deus escolheu um povoado, que nem distrito é, é um povoado. Deus aqui escolheu um bispo. Por isso, a primeira razão para que vocês orem mais pelas vocações. E a segunda razão para que vocês intensifiquem a oração pelas vocações foi porque vocês sentiram na própria pele esses meses todos sem padre. Como faz falta um padre em uma comunidade como essa. Então orem, filhos, orem muito pelas vocações, peçam. É o próprio Jesus que diz para nós: tudo que pedirem ao Pai com fé em meu nome, o Pai vos atenderá. E ofereçam os vossos filhos. Não tenham medo de dizer para Deus: Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, e aquele que tu escolher será teu. Eu te darei com toda alegria. Experiência de Jessé. Quem foi Jessé? Pai do rei Davi. Tinha tantos filhos, me parece 12 filhos homens, todos homens.
Samuel foi enviado na casa de Jessé para escolher aquele que seria o rei de Israel. Jessé abriu as portas de sua casa e deixou Deus escolher. Jessé tinha o seu preferido, o mais bonito, o mais alto, o mais veloz, o mais forte dos músculos do braço, o melhor caçador. Mas não foi aquele que Deus escolheu, porque Deus nunca escolhe pelas aparências. Deus nunca escolhe pelas aparências. Deus escolheu o mais frágil, o mais raquítico, o caçulinha, o mais velhinho, o que não servia para nada, e porque não servia para nada, tomava conta do rebanho das ovelhas, pois foi esse que Deus constituiu rei de Israel, pastor de ovelhas. E por fim o Evangelho, para não mais nos cansar. Quando alguém é eleito bispo da igreja, a igreja recomenda por tradição que este alguém escolha um lema para o seu episcopado. E este lema vai pautar, orientar com uma bússola sua vida inteirinha de bispo. E eu escolhi o meu tema. E o meu tema foi tirado de Romanos capítulo 8, versículo 35 e 37. Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Nem a fome, nem a peste, nem o perigo, nem a morte. Nada nos separará do amor de Cristo. E aí o versículo 37 diz: porque somos mais do que vencedores. Olha para isso. Não somos só vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que muito nos amou. E quem muito nos amou? Deus. Em quem? No seu Filho Jesus Cristo. Por isso eu escolhi como lema do meu episcopado: o amor vence tudo. Este é o meu lema e será para sempre, para o resto do meu episcopado, para o resto da minha vida. Em latim, omnia vince amor. O amor vence tudo, irmãos. O amor vence todas as coisas. E qual é a marca registrada do cristão? O amor. Não levaremos nada conosco. Não levaremos nada conosco quando formos ao encontro com Deus. Uma única coisa levaremos: o tanto que nós amamos nessa vida. Dom Rui, meses atrás, pregando na catedral, citou uma frase que a mãe dele disse para ele: meu filho, quando a gente morre, a gente não leva nada do que recebeu neste mundo. A gente leva sim o que a gente deu. E é verdade. Quando a gente morre, a gente não leva nada do que recebeu neste mundo. Recebeu herança, recebeu fazendas, casas, prédios, comércios, recebeu dinheiro, tirou uma grande sorte na Mega Sena, tem um bom carro do ano. Nada tu poderás levar quando a morte vier te visitar. Mas aquilo que tu deu, aquilo que tu doou,
aquilo que tu se gastou, se sacrificou por amor a Cristo, que se apresentou a você na pessoa do outro, você leva consigo para o seu julgamento final. Por isso o Evangelho de hoje: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Por que é que eu me fiz sacerdote? Para amar. Por que é que nós nos fizemos sacerdotes? Para amar. Por que é que você quer casar? Para ser amado? Não. Por que é que você se casou? Para ser amado? Não. Para amar. A marca registrada do cristão é o amor. Só vale ser cristão se for para amar. Só vale ser padre se for para amar. Só vale ser bispo se for para amar. Só vale ser casado, solteiro, virgem no meio do mundo, se for para amar. Porque o amor vem de Deus. O amor é Deus entre nós. E o amor vence tudo. E quem venceu todas as coisas e continua vencendo? Cristo. O amor do Pai para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.